dia. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai amado, Pai querido, obrigado, meu Deus, por essa madrugada. Meu Deus, nós finalizamos, meu Deus, o jejum do rompimento da mente, meu Deus. Um jejum, meu Pai, que veio para fazer mentes, meu Pai, inflexíveis, fazê-la, meu Deus, ter uma flexibilidade, uma inteligência, um rompimento. Meu Pai, eu vejo, meu Pai, que mentes, padrões foram alterados, meu Deus, com este jejum, meu Pai, com este trabalho, com esta decisão, meu Deus. Muitos tomaram decisões, meu Pai, profundas. Meu Pai, que eu creio que mexeu no mundo espiritual. E peço, meu Pai, que estas sementes que foram jogadas, meu Deus, elas venham frutificar, Senhor. Eu peço, meu Deus, que nenhum, meu Deus, que participou, que viveu, que compreendeu, meu Deus, que tomou decisões profundas, meu Pai, nesta quarta-feira, agora nós já estamos na quinta-feira, Senhor, meu Deus, neste projeto Casa Firme, Senhor, que está vindo para romper, para destravar, para desbloquear, para acelerar, meu Pai, para curar, para libertar, meu Deus, mentes, meu Deus. Eu acredito nessa renovação mental, eu acredito nessa transformação mental, eu acredito, meu Deus, em mentes frutíferas, eu acredito que mentes foram ampliadas, tendas foram, meu Pai, ampliadas, estendidas. Eu acredito, meu Pai, que a esterilidade, meu Deus, foi arrancada, meu Deus. Eu acredito, meu Deus, que o Senhor está fazendo, meu Pai, no povo, nas pessoas do ministério, mudança de vida. E peço, meu Deus, que cada, meu Pai, desde as crianças, meu Deus, até, meu Pai, aquele senhor, aquela senhora, meu Pai, já, meu Deus, experiente, venha ter, meu Pai, essa consciência que a condição vem de nós. O Senhor, meu Pai, pode, se o Senhor quiser fazer, mas isso vai vir do Senhor, meu Deus. Nós não temos, meu Pai, como obrigar o Senhor a fazer nada. A única coisa que podemos fazer é dar condição, meu Deus. A única coisa que podemos fazer é pedir a sua misericórdia. É ela, meu Pai, que nos sustenta. É a tua graça, meu Deus, que nos dá força, nos dá poder para enfrentar. E eu acredito, meu Deus, que a partir desta renovação, o Senhor capacita cada um, meu Pai. Que essa capacidade, meu Deus, venha nos entregar, meu Pai, esse gostinho, meu Deus, do experimentar, meu Pai. Porque é isso que o Senhor nos chama, meu Pai. Que cada um venha experimentar, meu Pai. Nós podemos experimentar uma vida abundante. Nós podemos experimentar uma vida curada. Nós podemos experimentar, meu Pai, uma vida restaurada, um casamento, meu Pai, pleno, meu Pai, um financeiro abundante. Nós podemos experimentar, meu Pai, uma saúde perfeita. Nós podemos experimentar e comprovar, meu Pai, que quando nós somos pais e mães, meu Pai, com princípios e valores do reino, Senhor, nós podemos comprovar uma geração, meu Deus, nascendo, crescendo, meu Pai, e sendo formada de homens e mulheres íntegros, poderosos, valentes, meu Pai, com padrões altíssimos, meu Deus, um padrão excelente, uma mentalidade de vitória, uma mentalidade, meu Pai, de sucesso, uma mentalidade, meu Deus, de conquistador, meu Deus, pessoas, meu Pai, que não temem, meu Pai, o inimigo, meu Deus, mas sabe, meu Deus, que tudo que o Senhor apresentar, meu Pai, vai cair por terra. Meu Deus, se situações, meu Pai, forem apresentadas, meu Deus, se problemas forem apresentados, se doenças forem apresentadas, meu Pai, nós fazemos cair por terra, porque operando Deus, quem impedirá? Eu acredito nisso, meu Pai. Se o Senhor operar,
Meu Deus, o Senhor disse isso com muita clareza. Meu Pai, antes de houvesse luz, o eu sou já existia, meu Deus. Aonde não houvesse, ainda não havia o amanhã, meu Deus. Não havia amanhã, meu Pai. O amanhecer, meu Pai, não existia. Mas o Senhor já estava lá. É isso, meu Pai, que o Senhor nos ensina. Pode não existir, meu Pai, mas o Senhor já existe. Meu Pai, eu não digo, meu Pai, que o Senhor pode mudar, meu Pai, em um ano, um mês, um dia ou uma hora, meu Pai, um segundo, porque o Senhor não está no tempo. Porque quando foi preciso operar a vitória, o Senhor parou o tempo, porque o Senhor não está no tempo. Isso não impede operação nenhuma, meu Deus. O Senhor não está ligado ao horário, ao relógio. O Senhor não está ligado a dia e a noite. O Senhor não está ligado, meu Pai, a frio ou calor, meu Deus. O Senhor não está ligado, meu Pai, a nada, porque foi tudo o Senhor que fez. O que o Senhor está ligado são para palavras liberadas, meu Pai, e o que o Senhor nos liberou, meu Deus, é uma palavra de vitória, é uma palavra, meu Pai, de grandes, meu Pai, resultados. Eu acredito nisso, meu Deus, e peço que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai. Nos ajude, Senhor, porque se o Senhor ajudar, meu Pai, é possível. Se o Senhor não nos ajudar, meu Pai, nada será possível. Se o Senhor, meu Pai, não tomar o controle desse trabalho, dessa reunião, meu Pai, será um fracasso. Mas se o Senhor, meu Pai, estiver à frente, quem impedirá vitórias, meu Deus? Não existe, meu Pai. Para uma mente íntegra, meu Deus, pode esperar prosperidade. Mas como o Senhor diz, não pense que receberá alguma coisa por ter mente dividida. Não, meu Deus, nós não recebemos nada com mente dividida, mas com mente íntegra, meu Pai. Meu Pai, com uma vida por inteiro no Senhor, nós recebemos tudo. Tudo. Meu Pai, se tem alguma coisa, é nosso. Se tem algo que desejamos, meu Pai, se o Senhor quer, nós temos. Meu Pai, se existe, meu Pai, algum empecilho, algum impedimento, meu Pai, o Senhor quebra, o Senhor derruba, meu Pai, o Senhor cria pontes, meu Pai, em mares, meu Pai. O Senhor, meu Deus, passa, meu Pai, como o Senhor nos ensina. Meu Deus, o Senhor nos mostra que podemos voar como águias. Meu Deus, podemos voar por cima, nós podemos pisar. Nós podemos, meu Pai, o próprio Moisés, Senhor, o próprio Moisés, ele tinha, meu Pai, 600 mil homens, fora mulheres e crianças para alimentar. E a mente dele, meu Pai, ainda havia uma limitação. Um líder tão profundo, tão grande, meu Deus, mas havia limitação. E ele disse: será pelos bois abatidos, os peixes apanhados? E o que o Senhor respondeu a ele, meu Pai, é o que o Senhor responde todo dia para nós. Quando nós não cremos, meu Pai, que o Senhor pode operar qualquer coisa, em qualquer momento, em cima de qualquer circunstância. Alguém pode limitar o poder de Deus? Poderá limitar o poder de Deus? Ninguém limita o teu poder, meu Deus. Ninguém, meu Pai, pode encurvar a tua mão. Ninguém, meu Pai, pode, meu Deus, estender, meu Deus, ou, meu Pai, retroceder o seu braço forte e estendido. Não existe alguma pessoa, ser humano, meu Deus, não existe nada nem ninguém que pode impedir a sua operação, meu Deus. E eu peço que o Senhor, meu Pai, possa operar em mentes, meu Pai, que acreditam que tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. E sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós possamos ter essa fé, meu Deus, que nos vestimos, meu Pai, já dessa mente vitoriosa. Meu Deus, esta fé, meu Pai, que nos veste deste padrão elevado, meu Deus, que o Senhor
está nos impulsionando e nos liberando, meu Pai, nesse dia. Que a consciência, meu Pai, da mudança seja gerada. Eu entrego, meu Pai, e eu peço, meu Pai, que o Senhor venha me ajudar, meu Deus. Me ajude nesse trabalho e que o Senhor, meu Pai, pode operar, meu Deus, meu Pai, grandes mudanças, meu Deus, escamas que possam cair nessa madrugada, em o nome do Senhor Jesus. Eu te amo e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Graças a Deus. Graças a Deus. Na segunda-feira, nós falamos sobre comunique um padrão elevado. Quando alguém diz que não crê que é possível em algo, se você acredita que não é possível você viver uma vida abundante, se você acredita que não é possível você casar, não é possível você viver uma restauração, se você acredita que não é possível você começar a ganhar um salário de 10, 20, 30 vezes mais, se você acredita que você não consegue ter uma saúde plena, restaurada, se você acredita que você não pode ter uma vida abundante, se você acredita que as suas orações não podem ser respondidas de maneira imediata, que esse jejum não criou um efeito avassalador na sua mente, então nada vai ser possível, nada tem sentido. O fato de você estar aqui numa madrugada fria, depois de um jejum, é porque você acredita em algo. E se você acredita que isso, essa atitude, esse ato, digo mais do que um ato de sacrifício, é um ato profético. Você acredita que aqueles que me buscam na madrugada me encontram. Você acredita que tem um propósito de você estar nessa madrugada. Você acredita que continuem a orar continuamente. Não parem de orar. Todos os dias. Ore, 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 ore incessantemente. Porque as orações, quando são realizadas, crendo que você já recebeu, você recebe. Tudo é possível aquele que crê. O Senhor nos ensina que esse padrão está disponível. A partir do momento que você entende que a cada profeta, a cada homem de Deus, herói da fé que está na Bíblia, a maioria dos dias que eles tiveram na vida foram dias comuns, ordinários, dias que não tinham ação nenhuma, muitas vezes sem milagre. Mas tinha dias, esses dias, que eram registrados e todos nós estamos lendo dele hoje. A maioria dos nossos dias vão ser dias comuns, dias normais, ordinários, que não vai ter ação nenhuma. Muito pelo contrário, pode ter uma ação do diabo, mas uma reação nossa. Mas o que o Senhor nos ensina é que esses dias faz parte de um processo extraordinário. Um dia comum faz parte de um dia incomum. Um dia sobrenatural é um acúmulo de dias naturais. Todos nós estamos vivendo dias comuns, dias normais. Mas o que o Senhor quer é que você viva um padrão anormal. O mundo ele prega de um molde. O mundo ele prega que todos nós temos um molde. O mundo quer te amoldar a um padrão. O mundo quer te dar opções. Eu acho engraçado que pode parecer até um pouco contraditório, mas todos nós gostamos de uma calça, uma camiseta com elastano. É ou não é? Aquela camiseta molinha, uma calça mais molinha. Mas antigamente, quando não existia esse
esse elastano, as pessoas elas tinham que comprar uma calça nova ou tinham que emagrecer para entrar na velha. É ou não é? Então não tinha opção. A grande realidade é que o mundo ele adapta sempre a um conforto e te afasta das mudanças. O Senhor quer que você não se adapte a um conforto, porque o conforto leva uma preguiça leva uma procrastinação leva uma vida parada, um retrocesso. O Senhor quer que você se ajuste. A porta do céu nunca vai ficar larga e a porta do inferno nunca vai ficar estreita. Sempre vai ter esse padrão. E não existe uma porta com elastano. Ou você vai ter algum tipo de molde, né, que pode ser alterado para eu viver uma vida abundante. O Senhor ele não vai ajustar o seu molde a você. Você se ajusta ao molde de Deus. O mundo quer que você se amolde aos padrões. O Senhor diz, não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se através da renovação da mente. Nós temos uma mente que ela precisa ser padronizada de maneira excelente. Todos nós podemos ter resultados excelentes. Mas isso começa com um padrão. Eu preciso comunicar algo na minha vida. O fato de você estar comunicando algo aqui hoje, no mundo espiritual, está sendo colocado e pontuado e pesado hoje favoravelmente para você. Isso é um padrão elevado. Está numa madrugada, não somente aqui, mas também pela internet, é uma comunicação. Mas mais do que isso, eu saber que tudo que eu falo, faço, reajo, sacrifico, oferto, vai ter um resultado para comunicar esse padrão. Quando nós estamos em um lugar, eu ainda falei com os jovens hoje, eu estava falando no Poder Jovem, que quando você chega na escola, você não precisa se adaptar a um padrão ou você entrar em alguma rodinha, tentar ter os mesmos assuntos, somente para você não parecer diferente. O Senhor quer que a gente pareça diferente. Você precisa ser diferente. Tem algo muito errado se as pessoas do seu trabalho, da sua casa, não saber que você é diferente. E às vezes as pessoas não podem até não saber o que você tem de diferente, mas elas sabem que você é diferente. O ponto é que a nossa diferença é a excelência. O ponto é que as pessoas elas vivem num mundo tão angustiado, preguiçoso, acomodado, flexível a muita coisa, relativizando muita coisa, que quando vem uma pessoa com um padrão totalmente diferente no falar, no andar, no se vestir, os filhos, a maneira que reage, o papo, as palavras que é comunicada, os assuntos que é gerado, as pessoas começam a observar, e sempre vai ser assim. Primeiro te critica, depois te copia. Mas quando nós vemos que tem pessoas que no trabalho, se perguntar, está 6 meses, está 1 ano, e ninguém sabe que você é cristão. Na sua casa, está uma vida e ninguém sabe que você está na igreja. Está na escola e ninguém passa nem nos seus remotos sonhos que você faz parte de um grupo de jovens, ou você faz parte de um grande projeto, você faz parte do povo do Ministério Mudança de Vida, que é um povo extraordinário, excelente. Então, se a gente não consegue se diferenciar nas escolas, na faculdade, na família, no casamento,
no trabalho, nas redes sociais. Que comunicação é essa? O que nós estamos comunicando hoje? José, ele tinha um padrão. A mulher de Potifar podia ter escolhido qualquer homem, qualquer um. Mas qual é a diferença de você escolher? O que um escravo tem de diferente? Simplesmente que você não age como um escravo. Simplesmente que a situação não condiciona você, você condiciona a situação. O problema não te tem, você molda, você domina. O medo não te governa, você governa o medo. Simplesmente José tinha um padrão da excelência. E quando você vê José, e você vê a atitude dele, a integridade dele, o respeito dele, você vê que existia uma comunicação. Uma comunicação que os outros escravos não tinham. Poderia ter judeus lá que também não fala desses judeus. Mas fala de José. E quando você se diferencia, quando você não se intimida, quando você não relativiza, quando você não aceita ser determinado, a sua situação não está determinando você, é isso que Deus quer. Esse tipo de padrão, esse tipo de comunicação. Você pode estar hoje numa situação que pode até estar te escravizando. Uma situação no casamento, mas você pode até estar com um filho morto em casa, mas está tudo bem. Você pode até estar com uma situação grave no seu casamento, com o seu marido, com a sua esposa, mas está tudo bem. Eu confio em Deus. Você pode estar desempregado, mas está tudo bem. Você pode estar cheio de dívida, mas está tudo bem. O Senhor está operando. E operando Deus, quem impedirá? Se as coisas estão nessa situação, e hoje Deus está te revelando que os seus padrões estavam baixos, você vai subir o seu padrão. Você vai subir a sua comunicação. Você vai e começa a subir o seu nível de entrega, o seu nível de relacionamento, o seu nível de comprometimento, o seu nível de sacrifício, o seu nível de fome, o seu nível de desejo pelas coisas espirituais, o seu nível de coragem que vai omitir, se não destruir totalmente a covardia, o seu nível de perdão. Nós subimos o nosso padrão. Esse jejum, o objetivo dele, veio para quebrar as mentes rígidas. Por muito tempo eu vi uma mentalidade rígida na minha vida. E aí você entende que o nível de ataques, pensamentos, sentimentos, você vê que é porque uma mente não está sendo flexível. Se você coloca um vinho novo num odre que já foi esticado, ele vai romper. Nós precisamos colocar odres novos. Nós precisamos pegar nossa mente e deixar ela nova, ela sempre pura, flexível. Uma mente aberta para a palavra, uma mente humilde. Uma mente que está ouvindo e não escutando, porque aquele que ouve obedece, aquele que escuta, simplesmente escuta buzina, escuta latido de cachorro, escuta a porta batendo, mas não escuta as coisas espirituais. As coisas espirituais, ela vem como uma mudança, ela vem com mais afiada do que uma espada. O Senhor quer que a gente receba a palavra assim. Nós precisamos comunicar padrões altos. Porque se tem mente que não foi renovada, é uma mente que parou no tempo. Uma mente que, você vê, às vezes eu vejo isso, a dificuldade, inclusive eu falo, a minha avó,
A minha avó às vezes pega o celular e ela fala, meus contatos sumiu, mas tá lá os contatos. Né? Não estou conseguindo ligar, mas é só apertar o verde. Então tem coisas que parece que veio um tempo, uma tecnologia, ela chegou muito rápido. E muitos não acompanharam. Porque antigamente não era assim. Era carta, mandava, a vizinha falava de lá, e você ia lá na porta da vizinha e já fazia o seu WhatsApp, né? Já liberava o seu WhatsApp antes. E aí tudo acontecia de maneira rápida, né? Ou melhor, de maneira devagar, mas consciente. Ela era um passo de cada vez, não é essa coisa rasa. Era coisas que eram um hábito, era a vida. Não era algo ruim, muito pelo contrário. Você via mais criança na rua, você via muitas vezes mais liberdade em muitas coisas. Você tinha nomes de coisas que hoje é proibido, né? Nome de doce, nome de não sei o quê, música. Você via antigamente um mundo sem muito mimimi. Mas é como a gente já falou aqui, homens fortes, gerando tempos fáceis gerando homens fracos gerando homens difíceis. Peraí que agora me perdi aqui. Tempos fáceis gerando homens fracos e homens fracos gerando tempos difíceis. Agora acertei. Então, José, ele tinha esse padrão. José, ele mostrou que é assim que funcionava. Quando eu pego aqui na passagem de Saul, no caso em 1 Samuel 16, e Saul respondeu aos que serviam, encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Simplesmente a ordem. Ele tinha, naquele momento, ele estava sendo perturbado por um espírito maligno, e ele queria aliviar, não queria resolver, porque simplesmente ele já sabia o que estava acontecendo ali. Mas naquele momento, um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. O pedido de Saul foi, encontre alguém que é um guerreiro valente, sim ou não? Ou ele pediu talvez alguém que fale muito bem, alguém que fale 2, 3 línguas, ou alguém muito bonito, de boa aparência, ou que é servo do Deus vivo. Foi isso que ele pediu, sim ou não? Simplesmente ele queria alguém que tocasse bem. Os servos, as pessoas já conheciam Davi, simplesmente pelo seu nível de excelência. Será que, se eu perguntar para algum familiar, ou algum amigo, alguma pessoa que você tem um contato, ela vai falar do que de você? Se perguntar qual as qualidades ou qual o legado que você deixa, ou qual é o padrão que você comunica, será que todos estão enxergando as suas qualidades? Vê coragem em você, vê resiliência, vê uma pessoa compromissada, uma pessoa continuista, uma boa mulher, um bom pai, vê que você tem realmente as qualidades visíveis daquilo que Deus entregou na sua vida. Porque aqui, os oficiais tinham mais do que Davi pediu. Porque simplesmente Davi não era somente um bom tocador de harpa. Davi, ele era um servo do Deus vivo. E um servo do Deus vivo, ele é um guerreiro valente. Um servo do Deus vivo, tudo que ele faz, ele é o melhor. Um servo do Deus vivo sabe falar.
Um servo do Deus vivo comunica, acredita. Um servo do Deus vivo é um servo que não se intimida por nada. Mas quando falam de você, não vão falar somente daquilo que você é pedido a você entregar. Mas sim, a última coisa que você faz é o que é pedido. Quando você faz mais do que você é pedido, você é promovido. Quando você faz mais do que é pedido, você cresce. Simplesmente porque você é uma pessoa excelente. Se até hoje você só faz o que é pedido na sua empresa, pode ter certeza, você deve estar há anos no mesmo lugar, sem nenhum tipo de promoção. Mas se você chega na sua empresa, é o primeiro a chegar, é o último a sair, sempre entrega mais do que é pedido, defende a sua empresa, decidiu se aperfeiçoar em outras áreas, você com certeza vai ser promovido. Porque se o ímpio é promovido pelo nível de excelência, imagina nós, servos do Deus vivo. E simplesmente, o Senhor não pede para você simplesmente ser o melhor. Simplesmente por ser servo do Deus vivo, você quer ser o melhor. Nós temos essa vontade. O nível de excelência é estabelecido em nós porque a gente sabe que agora a gente representa alguém. Você não representa somente você, o seu CPF não é só mais o seu CPF, o seu RG não é mais o seu RG, a sua certidão de nascimento agora tem um nome novo, porque na parte do pai, da paternidade, tem um nome do seu pai, porque você entende que o seu pai pode ter te ensinado, o seu pai terreno pode ter te ensinado padrões baixos. Pode ter influenciado você a vícios. Pode ter falado que a mentira pode ser falada. Se alguém falar que eu estou aqui, fala que não está. Ou fala que eu fui na padaria, não sei. Simplesmente que está tudo bem. Não é um problema isso. Mas quando você conhece realmente o seu Criador, você quer comunicar. Não existe opção para você. Sabe por quê? Porque você quer agradar a Deus. Quando a gente quer agradar a Deus, acabou. Você para de procurar. Recentemente eu falava com uma pessoa e ainda eu dizia isso. Quando você encontra o lugar onde Deus mandou você estar, você para de procurar. Você frutifica nesse lugar e você tem paz. O lugar da paz é o lugar onde Deus te colocou para estar. É lá que você frutifica. É lá que você cresce. É lá que você se alegra. É lá que é o lugar da justiça, paz e alegria. Nós achamos o nosso lugar. Você já parou para pensar que talvez você está procurando, e simplesmente o mais é menos, ou melhor, o menos é mais. Entender que o ponto auge da sua vida é quando você encontra onde você serve, aonde você foi chamado, quando você identifica as suas qualidades e identifica o seu propósito, quando você alinha as coisas com Deus, é a melhor coisa do mundo. Meu Deus, é o lugar da paz. Como da paz encontrar o lugar que foi chamado? E quando você encontra o lugar que é chamado, você alinha o seu propósito, a sua missão, os seus talentos, as suas qualidades, e lá você cresce. É como você pegar a melhor semente, você adubar na melhor terra e você jogar a melhor água. E você aguardar um sol bem quente, no nível certo, na temperatura certa. Nem muito pouco
nem muito pouco, nem muito quente, tudo perfeito. Você está num ambiente perfeito, você está com a semente perfeita, você está com a terra perfeita, tudo está perfeito. Sabe o que vai acontecer? Vai ser um fruto perfeito. Vai alimentar de maneira perfeita, completa, plena. E você não faz mais força para você comunicar um padrão elevado. Porque você encontrou o auge da sua vida. Você está no lugar que Deus mandou você estar. Davi, ele entendeu que ser servo, ter um coração segundo o coração de Deus, é um coração excelente. Um coração que se arrepende de maneira rápida. Eu falei aqui recentemente agora, no culto às 23, sobre isso. É maravilhoso quando você vê, né? Não ali naquele momento que Davi devia ter ficado com uma angústia, né? Não acredito que foi, eu acredito pelo filho, mas foi, acredito, totalmente por Deus. Mas ele buscou depois pelo filho. Mas você vê que ele tinha sido injusto com Urias, tudo aquilo estava acontecendo, todas as consequências estavam, né? O profeta Natan estava dizendo para ele. E naquele momento, quando ele diz, você é esse homem. E ele continua falando, e depois Davi diz, ele não justificou. Ele não questionou. Ele não disse, olha, mas até hoje eu estava fazendo tudo isso aqui. Não vai contar agora? Cadê a justiça de Deus? Ninguém vai pesar tudo que eu fiz? E os guerreiros que eu matei? E o meu coração lá no pasto, não vai esquecer agora? Acabou. Sabe o que acontece? Que muitos querem viver de glória do passado. Mas quando você está num tempo, quando você chega nesse dia, quinta-feira, dia 31, acabou o passado. Eu comecei 2 horas. Agora, estou mais perto de acabar do que começar. Acabou. Daqui a pouco acabou o culto. Simplesmente o tempo está passando. E você não tem como mudar esse tempo. Os 40 minutos que você prestou atenção, ou você enrolou, ou você dormiu, já foi. E o que eu faço? Eu não faço nada. Eu faço a minha parte de maneira excelente e você recebe de maneira excelente. E todos nós vivemos uma excelência. Se o Espírito Santo quer trabalhar conosco, se o Espírito Santo quer me conduzir a falar e você a ouvir, e depois nós dois a praticar, nós vivemos uma vida plena. Ou simplesmente você querer viver um padrão excelente, um padrão alto. É o padrão que Deus me chamou para viver. E o ponto é que o tempo, ele vai. E eu não posso parar o tempo. Mas eu posso aproveitar bem o meu tempo. Eu posso usufruir do tempo que eu tenho. Eu posso aproveitar cada palavra que eu recebo. Eu posso ler cada versículo que o Senhor me libera. Eu tenho este tempo, eu tenho esta oportunidade. E eu quero aproveitar. Eu quero mostrar para você como é importante um padrão elevado. Eu quero mostrar para você quanto tempo eu perdi sem ter um padrão elevado. Eu quero mostrar para você como esse Deus maravilhoso, quando a gente entende o que é padrão elevado, entende o que é padrão da excelência, Ele restitui também o tempo. É um Deus que Ele pode restituir qualquer coisa. Um Deus que sabe que o tempo é determinado e cada um vai ter uma velocidade, cada um tem um momento, cada um vai passar por um processo. Mas todos nós vamos passar. Às vezes você hoje chega a ver uma pessoa chegando na igreja, mudando de maneira rápida, deu 1 mês, 2 meses, já está vencendo, empregado, casado, criando filho, dando cambalhota, e você lá, 3, 4 anos, né, parado, você olha, meu Deus, está acontecendo, qual é a velocidade que aquele cara, ele recebeu uma renovação mental?
Qual é a velocidade que aquela pessoa sacrificou, jejuou e renovou e começou a experimentar a boa, perfeita vontade de Deus para a vida dele? Quanto tempo ele levou para se arrepender? Qual é a velocidade? Foi 6 palavras que saiu da boca de Davi. Eu errei. Eu pequei contra o meu Deus. Eu errei. Eu pequei. Ele reconheceu. Houve um erro. Na tréplica de Natã, porque ele falou, o outro falou, depois ele falou de novo. Ele só falou, Deus te perdoa. Mas ainda tem consequências. O seu filho vai morrer. Tem coisas que Deus vai poder voltar. Ele tem misericórdia. Tem coisas que ele não vai. Mas mesmo coisas morrendo, dali nasceu Salomão. O homem mais sábio e mais rico que pisou nessa terra até Jesus. Em sabedoria, só Jesus teve mais. Simplesmente, pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Na versão tinha 6, eu contei. 6 aqui, essa versão já tem menos. Então, Davi ele mostrou ali um homem rápido, um homem temente, um homem que bateu, ele entendeu. O coração dele era um coração tão quebrantado e arrependido, que foi rápido. Talvez antes de liberar a palavra, Deus já tinha perdoado ele. Mas a palavra veio para confirmar aquilo que estava já dentro dele. Um padrão elevado de arrependimento como o dele, não precisa ficar 2, 3 horas pedindo perdão. Porque tem coisas que a gente aprende, que quanto mais temor você tem na sua vida, menos perdão em oração você pede. Porque quando você tem um nível de temor alto, você recebe uma sabedoria elevada. E o que acontece? Você se arrepende rápido. E você não volta a cometer os mesmos pecados. Nós começamos a ser pessoas que agradecem mais na oração do que pede perdão. Então Deus ele quer que você comece a entender sobre esses padrões. A comunicação do padrão elevado vem para nos mostrar, eu tenho um padrão, mas mesmo que ele é bom, ele pode ser excelente. Mesmo que ele é excelente, ele pode ser extraordinário. Mesmo que ele é extraordinário, ele pode ser único. Eu posso marcar a minha terra e deixar um legado de não somente o meu padrão, mas agora eu elevo o meu padrão e começo a deixar outros padrões nessa terra, o padrão nos filhos. Os meus filhos agora podem receber esse padrão, um padrão de excelência, um padrão de arrependimento, tanto que Davi, ele errou, matou muitas pessoas, mas o coração dele foi um coração que muitos desejavam copiar. Mas o que me encanta em Davi é que ele consertou, inserindo na cabeça de Salomão a oportunidade que você tiver, sempre peça sabedoria. E tanto que ele pediu que quando Deus se revelou a Salomão, ele pediu sabedoria. E a sabedoria fez ele se tornar um homem mais sábio e mais rico dessa terra. Nós precisamos buscar essa sabedoria. Uma sabedoria é o temor do Senhor que constrange. Por quê? Porque eu decido viver um padrão elevado. Eu começo nos padrões que parece que muitas vezes é insignificante, mas faz parte de todo o processo, que é o padrão na leitura da Bíblia, o padrão dos programas, o padrão de eu ler e colocar Deus em primeiro lugar na minha manhã. Eu entender que eu tenho um compromisso com Deus.
E simplesmente Ele está me esperando para esse compromisso, é um encontro marcado. Você não pode rejeitar esse encontro, porque você vai estar rejeitando um padrão, uma excelência, uma sabedoria. Você está parando e você está furando esse encontro. Quantas vezes você marcou com o Senhor e não apareceu? Se uma pessoa hoje tivesse marcado com você e esta pessoa não aparecer nesse encontro, será que você não iria ficar frustrado? Não ia ficar chateado? Não ia ver que perdeu tempo? Ou você está lá esperando 1, 2, 3 horas e essa pessoa não aparece? Será que você falaria, pode ter acontecido alguma coisa? Você viraria e falava, é uma falta de respeito. Mas mais do que ela atrasar 1, 2, 3 horas, ela fizer isso todos os dias, será que você ainda vai estar esperando essa pessoa? Por que Deus faria diferente? Ficaria sempre esperando o encontro marcado que você marcou. Você fez votos, você fez promessas, você marcou um encontro com Deus. Muitos fizeram votos que estariam tal horário, que faria tal propósito, que realizaria tal jejum. Está furando com Deus. Deus, Ele sabe que nós somos falhos. Mas o que o Senhor pede é um arrependimento, Ele não pede remorso. O remorso não traz mudança, o arrependimento traz. A questão de Davi é que ele se arrependia. Arrependimento você erra uma vez, às vezes escapa 2, mas acabou. Você não vai voltar lá. Mudou, acabou. Houve uma mudança de padrão. Você não quer, você tem nojo daquilo. Teve coisas na minha vida que eu senti nojo, de eu ter ânsia. Coisas que parecem, bicho, mas é tão pequeno, mano, mas para Deus não é. Deus é tão bom, porque isso vem da gratidão. Você começa a enxergar tantas coisas que Ele faz por você, que você se sente até constrangido em você repetir um erro e lembrar desse erro. O Senhor diz em Isaías 43, não lembre do passado, não pense no passado. Ele fala de lembrar e Ele fala de pensar. Então o fato é você não lembra, você não pensa. Você esquece o passado. Você não muda o passado. Você pode aprender com o seu passado, mas você não altera o seu passado. Você mexe, altera, derrama no seu presente e você modifica totalmente o seu destino. Vamos se colocar de pé, por gentileza. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Falamos durante todo o jejum, desde o meio-dia, a abertura dele, a outros líderes que pregaram também, sobre a mente. E esse padrão elevado, que eu digo e falo hoje, está totalmente relacionado à nossa mente. E às vezes você está aí, pode não ter entendido algumas coisas, talvez não enxergou, não quer enxergar. Ou talvez você está enxergando agora tudo e está vendo que pode melhorar muito mais. Pode consertar muitas coisas. E eu falo de coisas que não são grandes, porque eu tenho certeza, para você estar nessa madrugada, você não está praticando coisas grandes. Mas talvez as pequenininhas. E as pequenininhas ainda estão passando. Nós temos a obrigação de vencer. Nós temos a obrigação de ser pessoas vitoriosas, curadas, prósperas.
O Senhor nos dá autorização para prosperar. O Senhor quer que você tenha autorização para vencer. Você tem autorização e a obrigação de testemunhar. E é isso que o Senhor quer. Que você honre o nome dEle. Que você fale dEle. Mas não com palavras somente. Mas a sua vida venha ser um testemunho. As pessoas precisam olhar para você e enxergar que você é um testemunho nessa terra. Tudo, aonde você está, é diferente. As pessoas querem o que você tem. Mas às vezes você está vendo, e nem você está valorizando o que você tem. E o momento é de você sim, de valorizar e enxergar muitas coisas que você talvez está deixando de lado, não está fazendo, não está derramando, não está praticando esse arrependimento. E o Senhor quer um nível de arrependimento maior. Peça para Deus para mostrar para você que se ainda tem coisas pequenas que você precisa fazer, que Ele venha te mostrar o que você precisa consertar, se você precisa estabelecer, que Ele venha te dar força, disciplina, esse espírito corajoso de realizar essa mudança radical na sua vida. E que hoje você pratique e que comece a bater os pregos da mudança na tua vida. Que você comece a martelar onde precisa ser martelado, aonde precisa ser mudado. Nós temos aqui uma oportunidade e nós precisamos mudar com as oportunidades que temos. É uma mudança, é uma alteração na mente, é uma renovação. Pai amado, Pai querido, meu Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor visita cada coração, visita as mentes, meu Deus. Meu Deus, muda, modifica, transforma, renova. Meu Pai, aviva. Meu Deus, que possamos ser avivados. Meu Deus, que a nossa mente, meu Pai, venha estar aberta para as mudanças, Senhor. Eu peço que o Senhor, meu Pai, nos ajude a essa mudança. Meu Pai, nos ajude nessa transformação. Nos ajude, meu Pai, nessa mudança de comportamento, de atitude, de pensamento. Meu Pai, muda o nosso coração. Meu Pai, que haja arrependimentos aqui. Meu Pai, que os padrões venham ser elevados. E que possamos, meu Pai, constranger a partir de hoje. Que aonde nós passarmos, todos verão esse padrão. Todos verão, meu Pai, a glória de Deus na nossa vida. Nós somos representantes da sua glória. Podemos hoje, meu Pai, não ter a condição, meu Pai, e talvez até a humildade, meu Pai, de representar muitas coisas que o Senhor quer que nós representemos. Mas eu sei, meu Pai, que mudanças estão sendo estabelecidas aqui hoje. Essa pessoa, meu Pai, não vai sair, meu Pai, dessa madrugada, desse culto, meu Pai, do relacionamento com Deus da mesma forma. Não, meu Deus, houve salvação nessa casa. Eu acredito, meu Pai, que houve salvação nessa casa. Nós estamos aqui, meu Pai, sendo elevados, esticados. E que esse padrão da excelência, meu Pai, nunca mais venha sair das nossas vidas. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Que privilégio estar nessa madrugada. Que privilégio, meu Pai, ter cada pessoa que está me assistindo nesse momento. Eu sei, meu Pai, que muitos estão cansados, outros estão angustiados, outros estão desesperados, outros estão cheios de fome, cheios de vigor. Muitos estão ajoelhados, meu Pai, clamando, meu Deus.
E até mesmo está ouvindo, meu Pai, até mesmo reclamação dos vizinhos, Senhor. Porque tem um crente que ora muito alto. Mas, meu Pai, esse padrão é um padrão, meu Deus, que o Senhor está exigindo mesmo. Um padrão, meu Pai, que nós venhamos orar alto. Falar, meu Pai, realmente com a alma. Ser incendiados. Meu Pai, que o primeiro amor venha voltar a cada um de nós. Meu Deus, que nunca mais, meu Pai, venhamos nos intimidar, meu Deus, ou querer se amoldar a padrões, meu Deus. Não, meu Deus. Nós somos um povo corajoso, um povo valente, um povo temente. Um povo, meu Pai, comprometido, um povo, meu Pai, que te ama com a força da sua vida, Senhor. Meu Pai, se ainda, meu Pai, não há este tipo de amor, meu Pai, que possamos ter este amor sincero, meu Pai, esse amor, meu Pai, não aquele impulso de Pedro, meu Deus, que o Senhor diz, se converta, e quando você se converter, vai lá converter os seus irmãos, se transforme, Pedro. E ele disse, eu irei com o Senhor à prisão e à morte. Mas ainda era um homem, meu Pai, que falava muito, mas não sabia o que era realmente. E o Senhor disse, antes que o galho cante 3 vezes, você vai me negar. Meu Pai, quando aquele galo cantou, meu Pai, pela 3ª vez, Pedro, meu Pai, estava no chão, meu Deus. Porque realmente, meu Pai, ele não se conhecia. Mas hoje nós não estamos nos conhecendo, meu Pai. Hoje, meu Pai, esse galo está cantando pela 3ª vez. Escamas estão caindo, mordaças estão sendo tiradas, tampões estão sendo arrancados, correntes estão sendo quebradas, meu Pai. A mente está sendo renovada, Senhor. Eu acredito, meu Pai, nessa mente renovada. Eu peço, meu Pai, que o Senhor renove as nossas mentes, meu Pai, para o próximo nível. Meu Deus, eu peço, meu Pai, um próximo nível aqui para nós. Faça cada um de nós subir mais um degrau, meu Pai. Nos ajude. Por favor, nos ajude. Nos ajude, meu Pai, a subir mais um degrau. Cada degrau, meu Pai, não é fácil. Mas vai ficar mais difícil se a gente levar, meu Pai, um peso desnecessário. Que essa pessoa, meu Pai, ela se alivie desse peso hoje. E que ela suba mais um degrau. E suba mais um degrau. E os degraus, meu Pai, vão vindo, meu Pai, e nós venhamos, meu Pai, e nós possamos subir mais um degrau, até chegar na cobertura da abundância, meu Deus. Eu agradeço, Senhor. Eu agradeço por essa palavra, por essa reunião. Eu agradeço por esse jejum, por essa casa firme. Eu concordo com cada oração, meu Pai, que foi falada, declarada, pregada, meu Pai. Cada homem e mulher que subiu nesse altar, ou um dos nossos altares, meu Deus. Eu concordo. Eu abençoo, meu Pai, a vida de cada pessoa. E agradeço, meu Pai, por essa madrugada. O Senhor é maravilhoso. Peço, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar, meu Pai, nessa quinta-feira, na sexta, no sábado, na Santa Ceia, no evangelismo, no evento dos jovens, dos cultos, meu Pai, de cada líder, de cada pastor em todos os nossos templos. Que o Senhor visite a cada templo, meu Pai, e que o Senhor possa capacitar, meu Pai, a cada líder, a cada homem, a cada mulher, que possa ser capacitado, Senhor, para esse novo tempo. Um tempo desafiador, meu Pai, mas é um tempo que é o melhor das nossas vidas até então. Eu acredito nisso. Muito obrigado, meu Pai. Eu te amo e te agradeço demais. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém e amém. Graças a Deus.